Senhoras e senhores, trago para vocês a correção dos exercícios solicitados na última semana, nessa semana, né? Começando pelo teste 2, que eu não havia feito a correção ainda. Então ele pede que a diferença entre a dízima 0,555 e 0,55 é 0,05. Será que é isso mesmo? Como a gente tem a dízima, a gente precisa o quê? Da fração geratriz dessa dízima para poder fazer o cálculo, né? A essa altura do campeonato, espera-se que você já saiba que a fração geratriz da dízima 0,5555 é 5 nonos, né? Espero não precisar fazer a conversão dela agora. Então, vou até mudar essa escrita aqui para que você possa compreender melhor este raciocínio. A dízima 0,555 tem como fração geratriz 5 nonos. E 5 sobre... essa 0,55 é igual a 55 sobre 100, né? Ou seja, 55 centésimos. Queria saber se a diferença entre elas... Claro que é bom simplificar, né? Ambas por 5 aqui, ó. 11 vinteavos. Claro que o que ele quer saber é a diferença entre essas duas frações. Então, nós temos que 5 nonos menos 11 20, fazendo essa conta aqui, nós temos 1 sobre 180. E esta divisão vai nos trazer o quê? 1 sobre 180 nos dá como resultado 0,00555, ou seja, não é aquilo que está lá. Então, essa primeira alternativa já está descartada por conta de ser falsa. Tá? Na letra B, de cara, dá para ver que a fração geratriz da dízima 0,0333 é 1/3. Não é não. Sabe por quê? Esta dízima periódica é composta. E isso daqui, 1/3, é a dízima periódica de 0,333, que é uma dízima periódica simples. Então, a segunda também não pode ser. Terceiro, letra C, a raiz quadrada da dízima 0,444. Então vamos lá, a raiz quadrada da dízima 0,44, a melhor forma de ver isso é através da fração geratriz dela. Então nós temos que 0,444, tudo tem como fração geratriz 4 nonos, certo? Então, se a fração geratriz dela é 4 nonos, o que você vai fazer? A raiz quadrada de 4 nonos é, olha só, 2/3, então está certinho a alternativa C. Ok? E se você quiser fazer a sua análise da letra D, o que você pode fazer ali? Ó? 45 sobre 225, você pode simplificar por quanto? Simplifica direto por 45, dá 1 sobre 5. 1/5, se você dividir 1 por 5, dá 0,2, ou seja, não é nem uma dízima periódica, muito menos composta. Ok? Vamos em frente. Teste 3. Ó. Um exoplaneta é um planeta que orbita uma estrela que não seja o Sol e, portanto, pertence ao sistema planetário distinto do planeta Terra. O exoplaneta mais próximo da Terra e mais parecido com ela é a estrela anã vermelha Próxima Centauri, a 4,2 anos-luz de distância. Essa distância em metros é a primeira coisa que nós temos sobre este teste aí. Para transformar ano-luz em metros, nós temos o quê? 4,2 vezes qual é a distância de um ano-luz em metros, em quilômetros no caso, né? Ó, primeiro, 9,5 vezes 10 elevado a 12, que é a distância de um ano-luz em quilômetros. Quando você quer transformar de quilômetros para metro, multiplica por 1000, não é? 1000 em potências de 10 é a mesma coisa que 10 elevado a terceira. Agora pronto, agora sim a gente tem condições de fazer isso. 4,2 vezes 9,5 dá 39,9. E as potências? 10 elevado a 12 vezes 10 elevado a quinta dá 10
elevado a 15, só que escrevendo como notação científica, você não tem. Só que como notação científica, observa isso aqui, ó, 39,99, isto vai virar 3,99 vezes 10 elevado a 16. Lembra da compensação? Dividiu por 10, multiplicou. Tá bom, não lembra? Então vamos lá, vou fazer devagarzinho. Ó, você tem ali 39,9 vezes 10 elevado a 15. O que você precisa fazer para deixar isso como um número entre 1 e 10? Dividir por 10, só que dividiu por 10 compensa lá na frente multiplicando. Então aqui, daqui nós temos 3,99 vezes 10 elevado a quanto? Que é 1. É 16, tá? Melhorou agora? Espero que sim. Alternativa D, 3,99 vezes 10 elevado a 16, tá bom? Vamos agora lá para o exercício 10 da sessão em casa, onde ele dá todas essas informações aí do texto, e na letra A ele está dizendo para a gente que o quê? Ele pede para transformar essas distâncias abaixo em notações científicas, e para transformar as que tiverem em anos-luz em quilômetros, tá? Essa fica até mais fácil a conversão. 11 milhões de quilômetros da Terra, ou seja, 11 milhões de quilômetros. Isso como notação científica fica o quê? 11 vezes 10 elevado a sexta, aqui ó, 3, 6. Ainda não está em notação científica, aqui está apenas como potência de base 10. Como notação científica, aplicando o mesmo procedimento do exercício anterior, 1,1 vezes 10 elevado a sétima, e esta foi a letra A. Na letra B, ele tem lá, ó, o GL581c está a 20,5 anos-luz da Terra. Então, o que você vai fazer? Aqui nós temos a letra B, né? 20,5 anos-luz, 20,5, a gente já sabe que a distância de um ano-luz à Terra é 9,5 vezes 10 a 12 quilômetros. Então, daí é só fazer a continha. 20,5 vezes 9,5, isto vai dar 194,75. Então, aqui, ó, 194,75 vezes 10 elevado a 12ª. Então, organizando isso como uma notação científica, olha o que vai acontecer aqui. Para deixar isso como um número entre 1 e 10, a gente precisa chegar com a vírgula aqui, ou seja, dividir por quanto? Por 100. Dividiu por 100 e multiplicou por 10 ao quadrado. Deixa eu arrumar isso aqui, vai. Para que você possa enxergar melhor e não bagunce tanto a lousa. Viu que eu descobri no final do ano como fazer a divisão no slide, né? 20,5 vezes 9,5, 194,75 vezes 10 a 12ª. Então, o seu objetivo é escrever como notação científica, ou seja, a parte decimal tem que ser um número entre 1 e 10. Então, ó, a gente precisa o quê? Dividir por 100. Dividiu por 100, multiplicou por 100. Então, ó, 194,75 dividido por 100 dá 1,9475 vezes 100. A gente vai escrever como 10 elevado ao quadrado. Tá bom? Espero que não confunda. Então, é a mesma coisa que 10 elevado ao quadrado. Então, 1,9475 vezes 10 elevado a 14. Agora sim está como notação científica. Certo? Por que eu estou fazendo colorido? Só para separar as informações aí. Letra C está dizendo para a gente que o GL581G está a 20 anos-luz da Terra. O que a gente vai fazer? 20 vezes 9,5 vezes 10 a 12 para fazer a conversão para quilômetros. Então, 20 vezes 9,5 vai dar 190 vezes 10 elevado a 12. Olha só o que precisa fazer. 1,9 vezes 10 a 14. Lembra por que 14? O procedimento é exatamente o mesmo que o exercício anterior, tá?
1,9 vezes 10 a 14 quilômetros, ok? E a letra D? Na letra D, o que nós temos? Que a Terra está a 100 milhões de quilômetros da distância do Sol. 150 quilômetros da distância do Sol? Isso está fácil, ó, 150 milhões de quilômetros. E o que ele quer saber? A gente só vai escrever isso como uma notação científica. Ó, primeiro passo, 15 vezes 10 elevado a quanto? Ó, 3, 6, 7. Conta os zeros primeiro. Depois disso, 1,5 vezes 10 a oitava quilômetros. Essa é a inscrição como notação científica. Tudo bem? Espero que sim. E na letra E, ó, em 2007, os cientistas descobriram que o GL 581c afirmaram, ao descobrirem o GL 581c, afirmaram que a Terra está a 0,0000 tal. Como a gente faz isso? Como a gente descobre a veracidade dessa informação? Primeiro a gente escreve esse 0,0015 anos-luz como notação científica. Então vamos lá. Primeiro de tudo, 0,000015. Escrevamos como notação científica, ou seja, a gente vai colocar a vírgula aqui, vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a quanto? A menos 6, a menos 5. Ou simplesmente apenas escrever com uma potência de base 10, que fica 15 vezes 10 a quanto? Ó? 3, 6. Menos 6, porque é 0, isto multiplica por 9,5 vezes 10 a 12. Certo? Então, o que a gente tem? 15 vezes 9,5 dá 142,5. Cento e 142,5 vezes 10 elevado a quanto? Menos 6 mais 12 vezes 10 elevado a 6. Então, organizando isso daqui, não precisa mais fazer a inscrição toda. O que a gente precisa saber é dessa distância. 142,5 vezes 10 elevado a sexta é a mesma coisa que 142 milhões e 500 mil quilômetros. O que significa isso? Se fosse trabalhar em arredondamento, isso daria 140 milhões. Se for pensar na distância, 142 milhões é um valor próximo de 150 milhões, né? Então a gente pode considerar como verdadeira essa informação aí. Deu para entender, gente? Muito bom, vamos lá, exercício 11 agora. A massa da Terra é isso aí tudo que vocês estão vendo, que eu me recuso a falar esse número. Se a Terra fosse composta exclusivamente de átomos de hidrogênio, quantos átomos de hidrogênio ela conteria? Para resolver essa situação, siga as etapas propostas. Então veja, reescreva a medida da Terra em notação científica. Então, a medida da massa da Terra, vamos lá, né? Eu me recusei a ler, mas a gente vai ter que fazer o cálculo. Ó, primeiro, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Então, nós temos que 6 vezes 10 elevado a 27. Temos a massa da Terra escrita em notação científica. Aí na letra B, ele está perguntando aqui, ó, utilizando a medida da massa de um átomo de hidrogênio, trabalhada no item 3 da seção A, notação científica, lá atrás. Faça a divisão da massa da Terra pela massa do átomo de hidrogênio. Ou seja, a massa da Terra, a gente acabou de calcular, 6 vezes 10 elevado a 27, dividido pela massa de hidrogênio, que a gente também viu que é 1,66, vezes 10 elevado a menos 24. E agora, quanto vai dar isso? Então, as nossas medidas vão ser o quê? 6 dividido por 1,66 daria um número gigantesco. Seria uma 3,6144. Para facilitar a sua vida, usa 3,6 vezes 10 elevado a quanto? Cuidado, divisão entre potências de mesma base. Conserva a primeira, 10 elevado a 27 e, ó, menos e menos, mais.
27 mais 24, 51. Ou seja, 3,6 vezes 10 elevado a 51. Então, nesse caso, não faz lá muito sentido a gente usar a notação científica. Mas olha o que ele está pedindo aqui, ó. Então, a quantidade de átomos de hidrogênio na Terra é de 3,6 vezes 10 elevado a 51 átomos de hidrogênio. É muito átomo. Certo, povo? Vamos em frente. Exercício 12. A nebulosa da Águia está a 6.500 anos-luz de distância na constelação de Serpens. Ela contém um aglomerado de estrelas jovens e quentes. A nebulosa brilha principalmente por causa da luz das estrelas e do gás quente capaz de preencher a cavidade gigante que cobre as superfícies dos pilares e outras estruturas. Escreva a distância da nebulosa da Águia em notação científica em quilômetros. Então, 6.500 anos-luz de distância, o que a gente vai fazer? 6.500 vezes 9,5 vezes 10 a 12. Porque ele está pedindo a resposta já em quilômetros. O que ele está pedindo para a gente? Já que a gente está trabalhando com potências de 10, 65 vezes 10 elevado a quanto? Vezes 10 ao quadrado, vezes 9,5 vezes 10 a 12. Então, o que nós temos? Primeiro de tudo, 65 vezes 9,5. Isto vai dar 617,5 vezes 10 elevado a quanto? 2 mais 2, 14. Como ele pediu em notação científica, olha só, 6,17 vezes 10 a 16 quilômetros. Essa é a distância da nebulosa da Águia em notação científica em quilômetros. Tudo bem? Exercício 13, olha só, a sonda espacial americana Voyager 2, lançada em 1977, chegou a Netuno cerca de 12 anos após o seu lançamento. Netuno encontra-se a uma distância aproximada da Terra de 5,10 elevado a 9 quilômetros. Calcule a velocidade média aproximada da sonda em quilômetros por hora e dê a resposta em notação científica. Olha só que coisa interessante. 12 anos, ó, velocidade de quilômetros por hora. O que é a velocidade mesmo? Hora de relembrar as aulas da Hilda. Velocidade é uma razão entre espaço e tempo, falando de uma forma mais fácil, distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Então a gente precisa saber primeiramente o quê? De quanto foi esse tempo de gasto? 12 anos. A gente passa isso em horas como? 12 horas a gente multiplica por 365 dias, porque dessa forma você está passando as 12 horas pelos 365 dias que tem um ano. Como cada ano tem 24 horas, como cada dia tem 24 horas, a gente multiplica isso por 24. Para quem perdeu, 12 anos multiplica por 365. Por quê? Porque é a quantidade de dias que tem em um ano. E depois multiplica por 24. Por quê? Porque é a quantidade de horas que tem um dia. Isto vai dar 105.120 horas. Então agora o que a gente precisa fazer mesmo? Calcular a velocidade, né? Ó, velocidade média, lembra disso? É igual a distância, ó, lembra disso aqui, ó, delta S sobre delta T? Então, calma, que vocês vão aprender isso mais pra frente. Então aqui, ó, distância é a distância percorrida, 5 vezes 10 elevado a 9, dividido pelo tempo gasto, que é 5.120. Fazendo todas essas contas aí, o que nós temos como resultado? Como é que você vai montar essa divisão? Uma sugestão é que você trabalhe com isso de forma aproximada. Tá bom? Aproximada como? 105.120, arredonda para 5.000. Olha aqui, ó, você vai ter 5 vezes 10 a 9 dividido por 5.000. 5.000 não, gente, por 105.000. Por 105.000. Então, 105.000 é a mesma coisa que 105 vezes 10 elevado à terceira, certo? Então, o que você tem? 5 dividido por 105
Aí dá 0,0476 vezes 10 elevado a quanto? 10 elevado a nona dividido por 10 elevado a terceira. 9 menos 3, 6. E agora, para finalizar, olha só. O contrário do que tinha acontecido. Aqui a gente tem um número menor, certo? Para escrever isso como notação científica, faz o quê? A gente vai dividir? Não. A gente vai multiplicar por quanto? São duas casas que a gente vai diminuir? Vai multiplicar por 2. Ou seja, eu vou até melhorar essa escrita aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por 10, por 100 esse número aqui, para a gente escrever como notação científica. Então, ó, 100 vezes o número que a gente quer transformar, que é 0,0476, vezes o 10 elevado a 6. Você, multiplicou para um lado, divide por outro. Posso escrever o 100 com uma potência de 2 aqui direto? Com uma potência de base 10? Posso, né? Então, qual é a nossa resposta? 4,76, é aproximado, claro. Vezes 10 elevado à quarta, quilômetros por hora. Tudo bem, meu povo? Espero que isso tenha ficado claro para todo mundo. E por último, aí, o glossário. Vocês devem ter reparado que eu não pedi para vocês me mostrarem o glossário, mas eu peço a vocês, aqueles que fizeram, que não joguem fora, e aqueles que não fizeram ainda, que façam, porque vai precisar dele no ano que vem. Ok? Mesmo que não seja eu o professor, que não sabemos, mas vocês vão precisar desse glossário no ano que vem. Então, façam, que é para o próprio bem de vocês, tá ok? Até mais, meu povo, esse foi o nosso vídeo. Espero que tenha ajudado na correção de vocês aí. Mais tarde nos veremos. Até mais!